Voltamos, estamos com a Aline, advogada trabalhista, estamos tendo um papo sensacional. Ô Evelyn, no intervalo você estava com algumas dúvidas aí, Sim. eu acho que é interessante você já colocar para a Aline. Porque enquanto ela falava do trabalhador, né, das características do trabalhador urbano e rural, eu fiquei pensando em algumas situações, como por exemplo, aqui existem alguns projetos de menor aprendiz, ou até registro mesmo de menor, mas né, tudo legalizado certinho. Como que funciona o trabalho do menor no campo? Porque eu sei que existem menores que trabalham. No caso, ali a propriedade são dos próprios pais ou dos próprios avós, enfim, eles trabalham ali, tudo legalizado, mas como que funciona essa parte deles no trabalho rural? Evelyn, no caso, o menor de 18 anos, por exemplo, ele não pode trabalhar no período noturno. Ah, não pode. Não, é vedado. Então, existem algumas garantias, né, para proteger, inclusive, realmente é proibido, né, para o trabalhador rural, menor de 18 anos, trabalhar no período noturno. Então, não pode. Certo. Mas no período normal existe alguma lei que possa fazer esse trabalho? Sim, ele pode. Mas no período noturno não pode. Certo. E tem uma carga horária específica ou não? Aí funciona normal para todo mundo? Isso, aí na verdade é aquela carga horária que eu falei. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Certo. Lembrando, como a gente fala, 8 horas diárias e 44 horas semanais. 8 horas diárias, permitido até 2 horas extras, né? Certo. Só que no final da semana tem que bater 44 horas semanais. Entendeu? Perfeito. Então pode ser que um dia ele trabalhe 6 horas. Muitas vezes acontece com o pessoal do campo, né? O trabalhador rural, que trabalha às vezes no dia de chuva. Entendeu? Então, assim, às vezes em um dia ele trabalha 6 horas. No outro dia Tem ele que compensar trabalha 8 e trabalhar Isso, mais. mas assim, é importante que no final da semana, né? Totalize as 44 horas. Lembrando também que o limite para as horas extras diária é de até 2 horas. Então, ele não pode fazer 3 horas. Mas e se ele de faz, horas por extras? exemplo, 2 horas hoje, amanhã ele não faz e no outro dia ele tem que fazer? Ele não pode fazer 4 para compensar o dia anterior que ele não fez? Não, é 2 horas, no limite de horas extras, são 2 horas extras por dia, né? Sendo que no final de semana tem que totalizar as 44. Bom, Aline, então você estava falando dos bancos de horas, né? Eu fiquei aqui pensando, de repente, numa possível causa trabalhista. Pela convenção, está reconhecido, não sei se estou usando os termos certos, é reconhecido que é possível fazer o banco de horas, ok. Mas como que funciona esse banco de horas? Se o funcionário quiser pegar, compensar, ele pode. Mas e numa futura causa trabalhista, por exemplo? Evelyn, em uma causa trabalhista, a gente observa se os requisitos para validade desse banco de horas, se eles foram cumpridos, né? Porque existem vários requisitos. Por exemplo, um dos requisitos é a questão do ambiente insalubre. Ah, sim, a gente comentou sobre isso. Entendeu? Então, tem vários requisitos para que esse banco de horas, né? Para que essa convenção coletiva ela tenha validade. Então, em uma ação trabalhista, a gente sempre vai observar se a convenção coletiva, se o banco de horas previsto, se ele respeitou os requisitos. Inclusive com o ambiente salubre. Isso, inclusive também com a questão das horas extras. Que você falou que não pode passar de 2 horas, Exatamente. Passou de 2 horas. Aí já é um requisito que não foi cumprido. E é possível que a gente consiga derrubar esse banco. Perfeito. E aí o Rafael estava com dúvida, né, Rafa? Você já ia perguntar sobre a ANR. Isso, eu queria entender um pouco mais sobre a NR31. Então, vamos lá. A NR31 é uma norma regulamentadora, né, pelo Ministério do Trabalho, né, que pensou nessa norma, que estabelece as diretrizes, né, exigências para garantir a saúde do trabalhador e a segurança do trabalhador no campo, certo? E a ANR, ela é bem complexa, né, na verdade ela é bem... E é completa também, né? Ela tem bastante itens, bastante artigos. Pelo que eu estava vendo ali, tem bastante coisa que ela prevê e que ela contempla. Isso, né? ela contempla, né? Exatamente, a palavra corretamente. Contempla. Ela contempla as medidas de prevenção para acidente, para doença ocupacional, né? Riscos ergonômicos, né? A questão de EPI, né, o fornecimento de EPI, ela prevê também o modo como os defensivos agrícolas precisam ser armazenados. Então, a NR31, ela
ampla, né? E ele estabelece o seguinte, ele estabelece as diretrizes para que a saúde e a segurança do trabalhador sejam garantidos. E aí você comentou sobre um item que, inclusive, quando nós estávamos conversando anteriormente para essa entrevista, você me explicou, eu achei muito interessante, acho legal a gente falar para os telespectadores sobre o ergonômico que você citou, né? A preocupação com a ergonomia no trabalho. Eu mesmo não sabia o que era isso, achei muito interessante ela poder explicar para a gente um pouquinho, é muito bom. E então, Evelyn, a falta de observação, né, dos riscos ergonômicos, né, uma falta de orientação correta ao produtor pode acarretar em prejuízos para o trabalhador. Né? A gente vê, por exemplo, trabalhadores com problemas na lombar, né, por conta do esforço físico repetitivo, levantamento de equipamentos, né, manuseio de equipamentos da forma incorreta. Né? Então, você sabe que quando você vai manusear as coisas no seu trabalho, você precisa ter tudo ao seu alcance fácil, né? Adaptado para o seu corpo, de uma certa forma. Entendeu? Eu fico imaginando um esforço repetitivo, que nem você falou, sendo feito sempre de uma forma que algo não está ao seu alcance. Isso, da forma errada. Né? Com o tempo, você vai ter problemas, sim, entendeu? No seu corpo. Então, e aí é onde ocasiona a doença ocupacional. Sim. Entendeu? Que de tanto fazer esse esforço repetitivo, constantemente, né? E aí o trabalhador ele acaba sendo prejudicado por conta disso. Sim. Por isso que é importante que o produtor rural também tenha atenção nessas questões. Perfeito. Aline, e na parte sanitária, no meio de um pomar, por exemplo, ou na lavoura, como que funciona? Rafael, é interessante essa sua pergunta, porque é o que eu mais vejo nas ações trabalhistas. É muito recorrente, né? E a ANR, ela também prevê isso. Ela também contempla esse assunto, né? Das condições sanitárias e de higiene no campo. Né? Então, o produtor rural, ele também precisa estar atento a isso, porque isso é muito comum. O trabalhador rural, que ele nem sempre tem as condições salubres, né? De higiene, né? E as condições sanitárias. Aline, você comentou que a NR31, ela também contempla essa parte de IPIs, correto? Correto. Eu já passei por diversas empresas e sempre observei que muitas empresas, tá? Ela entrega todos esses EPIs corretamente, mas às vezes acontece de você olhar para o lado e o funcionário não está utilizando. Isso também acontece no rural? Acontece muito, acontece bastante. E o que acontece? A NR31, ela prevê realmente a questão dos EPIs, equipamentos de proteção individual, certo? E é obrigação do produtor rural, né, do empregador, fornecer esses equipamentos para uso. Obrigação de fornecer e avaliar, fiscalizar o uso. Né? Então, como você falou que às vezes alguns trabalhadores não estão usando, mas o produtor rural ou a empresa, o empregador, precisa fiscalizar esse uso. Só que ao mesmo tempo em que o produtor rural precisa fornecer, o trabalhador também precisa usar, né? Então, aí são direitos, né? E obrigações direitos e obrigações de ambos os lados, entendeu? E aí vamos supor que o produtor identifique ali que os seus funcionários, alguns dos seus funcionários não estão utilizando. O caminho correto para o produtor também seria ter um técnico de segurança? Muito. Seria, com certeza. Na verdade, assim, ó, a NR31, qual é o profissional, né, qualificado para orientar o produtor nessa questão? Seria o técnico de segurança, né, que ele sabe sobre as NRs, né, que não é só uma NR, né, NR31, NR15 também, que prevê sobre a insalubridade. Sim. Então, o técnico de segurança, ele sabe sobre tudo isso. Então, ele é o profissional qualificado para orientar o produtor como ele pode estabelecer e
Fazer com que os fazer com que funcionários aquelas normas sejam respeitadas. implantadas, Uhum. né? Então, ele pode orientar o produtor para que as normas sejam implantadas no trabalho. Uhum. Porque no campo também existe muito risco de acidente, Uhum. né? Risco de acidente, como eu falei, risco de doença ocupacional, Uhum. né? Então, é importante que exista um profissional qualificado Uhum. para identificar os riscos que existem ali, né? E Uhum. como a gente pode promover a saúde Uhum. e assegurar a saúde e a segurança do trabalhador, Uhum. que é a responsabilidade do produtor rural que tem esse empregado. Bom, informações muito importantes que a Aline está oferecendo aqui pra gente. E nós vamos assistir a um VT dos nossos parceiros e voltamos já já para o nosso último bloco.